Opa! E aí, mais uma edição do podcast Moto Premium com o patrocínio exclusivo da Honda Motors do Brasil. Dessa vez, estou eu aqui, Eduardo Viotti, jornalista desde 1980 e alguma coisa, sempre na área de motos, motocross, tanta coisa que a gente já fez, e o engenheiro e jornalista Gabriel Marazzi, nosso companheiro de, sei lá, quantos anos que a gente está nessa luta de moto aí? 40 anos? Desde que você começou, Dudu. Eu já estava. Ele começou antes, que ele começou mais novo. E hoje o assunto que a gente vai tratar será sobre customização, personalização, mudanças na moto. O que é legal fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria começar falando um pouco dos diferentes estilos que tem. A customização teve um impulso importante com aquele filme Easy Rider, lá em 1969. 69, do Peter Fonda, Dennis Hopper, que era o ator e também dirigia, e o primeiro papel do Jack Nicholson. Nesse filme, os dois malucos vendem lá um monte de droga e saem andando pela Califórnia, pelos Estados Unidos, com duas motos completamente modificadas. Uma Chopper, que ficou célebre, a Capitão América, e uma Bobber, que era o garfo mais fechado. E vão até um final trágico lá, não vou dar spoiler, mas assista, procura, Easy Rider. Acho que no Brasil chamava Sem Destino, não é? Sem Destino. Sem Destino, sensacional. O Marazzi conhece muito de cinema também, ele gosta. Principalmente se tiver carro ou moto. Né? Então, Marazzi, a partir desse filme tudo, quais são os principais estilos que a gente tem de moto? Tem o Chopper, quais são as características de uma moto Chopper? Bom, o Chopper, o nome vem de cortar, né? Chop, cortar. Por quê? Ficou, como você falou, ficou muito popular, né, com o filme, mas isso aí já vem desde os anos 40, porque o pessoal só nos Estados Unidos, os americanos sempre gostaram de fazer hot rods, aqueles carros, né, sempre cortando, sempre tirando o que não era para eles, né, não era essencial. E eles faziam isso com as motos. Eles cortavam as motos, faziam mais curtas, arrancavam o que não queriam fora e iam acelerar, postar corrida e tudo mais, que eram as motos Choppers cortadas, né? E daí que veio o estilo custom, que é chamado de custom, que é aquele mais à vontade, com as guidão mais alto, perna para frente. Também se popularizou, não necessariamente no estilo Chopper, né? Às vezes com uma moto cheia de penduricalhos, como é o outro extremo, né? Que não é o cortado, né? Então, hoje em dia está muito mais de moda os estilos tipo o Scrambler, né? Tá mais, e o Cafe Racer. São os dois que estão mais de moda. Esse estilo ele tem as suas variações. Todos são tem as suas variações, também, né? Existem as custom mais esportivas, as custom, aquelas que tem o guidão chamado chifre de vaca, né? Que é um guidão assim. Seca-sovaco. Tem o seca-sovaco, aquele que o cara bota lá em cima. E até na concepção da motocicleta, as customs têm umas variações. Tem aquela com pneu mais grosso na frente, de diâmetro menor, tem aquelas com roda maior. São as Fat, né? Fat Bob. Com o pneu mais fino, com a roda maior. Inclusive tem um exemplo bacana. Agora tá na moda nos Estados Unidos, botou umas rodas de aro desse tamanho, né? Também, mas só um exemplo do que eu falei da roda dianteira, que muda bastante, inclusive, a dirigibilidade. A Honda Shadow 750, ela começou com aquele... Teve aqui duas versões. Então, duas versões. A primeira tinha a roda menor e depois eles lançaram, ou ao contrário, não, foi assim mesmo. A primeira era menor. Depois eles lançaram com a roda maior, com o pneu maior, com o pneu mais fino. E são dois subestilos dentro de um próprio estilo. Mas todos esses estilos que a gente está falando, a Scrambler, por exemplo, era quando os caras, me lembro lá daquele tempo do Steve McQueen, aquela turma lá, eles pegavam lá nos anos 50 as motos de rua, moto, naquele tempo não tinha essa divisão, moto era moto, você subia em cima e andava, e transformavam, adaptavam ela para um uso fora do asfalto, fora de estrada. O pessoal começou a fazer... Essas eram as Scramblers, as primeiras Scramblers. Mas as Scramblers não necessariamente vinham das Custom, né? Das estilo moto de rua. Principalmente as Triumph famosas, as BSAs inglesas. O pessoal também dava
aliviada, né? E faziam duas coisas, colocavam uma suspensão um pouquinho mais alta e o escapamento saindo por cima. Daí surgiram as japonesas Scramblers, principalmente as Hondas, tinha vários modelos Scramblers que eram as CBs normais, eles chamavam de CL, que eram as Scramblers. Era a mesma moto, só que com uma suspensão um pouquinho maior e os dois escapamentos saindo de um lado só. Hoje em dia tem um monte de Scrambler de fábrica, né? Tem. Hoje em dia tem Triumph, tem Ducati, tem as Indiana, tem... Scrambler, a palavra Scrambler significa misturado. Scramble, misturar. É um pouquinho de mistura de cada. E as corridas de motocross, como você falou, lógico, começaram lá atrás, principalmente na Califórnia, né, nos anos 40, 50, mas aqui nós tivemos também, aqui não, né, no mundo todo, mas no Brasil viu um pouquinho aqui no comecinho, no fim dos anos 60, começo dos anos 70, essas motos que às vezes nem Scrambler era, mas que eram adaptadas para fazer corridas de motocross. Teve aquela famosa corrida na cidade universitária em São Paulo, né? Que foi o início do Tucano, do Denis, né? Faz tempo. História. Depois que começaram a aparecer as motos realmente por fora de estrada, projetadas para isso. Que legal. Chegou o nosso companheiro André Ramos. Então, as Scramblers era isso, teve essa famosa corrida da cidade universitária aí. E a maioria das motos eram motos não necessariamente projetadas nascidas para ser motocross, né? Não era adaptado. Eu não sei, eu não estava lá. Poderia, mas eu não estava lá, então eu não sei. E o material hoje de imagens da época também... E a outra moto que está muito de moda e que deriva de uma moto customizada, personalizada, são os Café Racers, né? Que começaram também nos anos 50. Tudo começou mais ou menos no final dos anos 40, começo dos anos 50, por causa que no final da guerra sobrou muita moto. Sobrou muita Harley, WLA. Não tinha o que fazer, né? Sobrou e vinham, e os soldados traziam, eles tinham direito a ficar com uma moto daquelas, baratíssima e tal. E eles recortavam. E as Café Racers surgiram na Inglaterra, lá naqueles cafés ao redor da cidade de Londres, que os caras saíam, davam uma corrida, né? E voltavam. E eles adaptavam pequenas coisas na moto. Então eles botavam ponteira, escape, guidãozinho, rabetinha. Isso. E hoje está super de moda. Já tem aí no Brasil um monte de Café Racer de novo. Era uma corrida saindo do café e voltando. Eu não sei se tem a ver, mas eu já escutei essa variação da história. Eles punham uma música no jukebox e tinha que voltar antes de terminar a música. E quem chegava primeiro ganhava. É isso aí. E também tem a origem com o próprio Ace Café, né? O Ace Café, que para quem não sabe... É famoso lá. É um lugar muito famoso, emblemático. Que tá lá até hoje. Era desse tempo. Hoje. O Ace Café... E é até interessante que, para quem não sabe, o Ace Café surgiu como um restaurante de beira de estrada, para ser um lugar para caminhoneiro. E como ele funcionava 24 horas, a molecada de Londres começou a ir para lá, até porque aquela região era meio que uma terra sem lei, então eles podiam acelerar lá à vontade. E daí foi atraindo a galera e virou o que virou. Essas são as Café Racers. Tem mais, tem um monte de estilo. Os japoneses têm um estilo que eles desenvolveram que chama Brat. Brat Style. Que era o nome de uma oficina no Japão. Exato, de Jenny... esqueci o nome do cara. E esses caras, os japoneses têm umas motocicletas esquisitíssimas, depois com umas carenagens assim pra cima. E não pegou, graças a Deus, não pegou no Brasil, porque... Exatamente. As motos são muito feias, na minha opinião. Mas era um negócio derivado muito daquele estilo de cartoon deles, né? Do mangá. Que tem muito aquele apelo mangá, né? Isso aí. O Akira. Tem muito o apelo daquelas motos de mangá, né? É isso aí. Muito bom. Então acho que a gente já falou um pouquinho das origens aí, das coisas da customização. E ainda assim, todo mundo quer ter o seu próprio estilo, todo mundo quer ter uma moto diferente das outras, né? Diferente, só a minha moto, só eu tenho igual. E ainda tem muita gente que mexe em moto. Precisa saber. Marazzi primeiro. Você customizaria a sua moto? Você mudaria alguma coisa na sua moto? Faria uma coisa diferente? Na sua moto? Não vou dizer que não, porque tem coisas muito bacanas em algumas motos, algumas ideias, alguns acessórios, né? Mas normalmente não faria isso porque eu gosto muito dos veículos, né? Principalmente as motocicletas,
originais. Exatamente do jeito que foram projetadas. Inclusive, acho que dá até para fazer um parênteses aqui. A Harley Davidson, que né, a marca mais famosa, ela tem essa característica. Mais famosa no mundo dos customizadores. Né? Das motos grandes, dos americanos e tudo mais. Não necessariamente você precisa customizar de uma forma muito pessoal, porque a própria marca te oferece tanta coisa para você colocar na sua moto até no dia que você compra, que é difícil que saiam duas iguais, né? Ele já tem uma variação bem grande entre os modelos e ainda tem essa possibilidade de você trocar o banco, a pedaleira, não sei o que, e continuar com a moto original de fábrica, né? Que acho que a maioria das pessoas que tem Harley. Isso é uma coisa importante que você saiba, que muitas das coisas que você muda na moto, eu espero que dê tempo da gente falar um pouco do que pode, do que não pode mudar, mas muitas das coisas que você muda na moto não pode, e o guarda pode te parar na rua e te torrar a paciência e te multar. E não só multar, pode até gerar apreensão do documento. Pode até gerar. Então, essa ideia de que as fábricas, a Honda, por exemplo, que nos patrocina aqui, e outras, como a Harley Davidson, que ele falou, oferecem uma série de acessórios que já saem com a moto, e aí sim, aí você pode usar. Então, é preciso estabelecer essa diferença. Os acessórios oferecidos pelas próprias fabricantes são todos homologados e sem problema. Exatamente. Então é interessante. Às vezes, se você está pensando em ter uma moto personalizada dentro do que você acha que é legal, às vezes você vai ter que ir lá na concessionária. Existem casos assim que são icônicos até. O pessoal gosta de trocar duas coisas, o espelho e o escapamento. O escapamento esbarra no volume, né? No ruído, né? E o espelho esbarra no diâmetro. No tamanho, no diâmetro na que área, né? Às vezes o pessoal gostava de usar aquele pequenininho. Era apreensão direta. Apreensão. E são dois exemplos só. Tem um monte de outras coisas que o pessoal faz que não pode. Fora os que cortam a moto inteirinha e saem por aí. Aí vai afetar também a segurança. A motocicleta, ela é historicamente associada à rebeldia, à contestação. Sim, sempre foi. Então, isso é bom e é ruim. É bom porque isso dá uma jovialidade, dá um espírito legal na moto. A moto atrai gente que tem inconformista, que quer... Ela tá ligada à liberdade. E até mesmo uma forma de conexão, às vezes, com a pessoa que quer fazer, de repente, até um resgate daquele espírito que ele tinha na juventude. Exato. Né? De repente, eu observo muito isso, né? E eu acredito que vocês também. A pessoa tinha uma moto quando jovem, aí de repente casou, teve filhos, ficou um tempão, né? Dedicando-se de repente à família, à carreira e tudo mais. Aí chega uma determinada idade, estabilizou, ele quer voltar, ele lembra daquele... Ou então ele nunca deixou de curtir, mas não podia. E a motocicleta propicia esse resgate desse espírito jovem, né? Não tenha dúvida. Então, mas eu quis dizer isso, esse conformismo, essa liberdade, jovialidade, porque... às vezes, o motociclista não se importa. Ele fala, eu sei que isso aqui o guarda pode me encher, mas eu vou andar assim mesmo. Eu sei que eu posso... Às vezes o cara corta a moto e aquilo ele sabe que ele está andando com uma moto que está exposta a tomar uma multa fora da lei. Que vai gerar multa grave. Mas anda assim mesmo. Então isso é um pouco... O espírito do motociclista é difícil a gente contornar. Acontece, é assim. Você cortaria uma moto, não? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Assim, a exemplo do que o Marazzi falou, e talvez o pessoal até fale, vocês são tudo velho, né? Por isso vocês falam isso daí, vocês não cortariam. Então, não é. Eu acho que, em primeiro lugar, tá a segurança. Você havia perguntado para o Marazzi se ele customizaria a moto dele, e eu aí eu até faço um adendo, né? Eu acrescento uma informação que está surgindo também com o avanço das scooters, eu tenho também a customização de scooter. Então você vê muito scooter na rua com pintura diferente, com manetes diferentes, né, com pintura de roda. São coisas que tecnicamente pode. Exato, e que pode, exatamente, né? Você, claro, usando uns espelhos mais esportivos, mas que obedeçam, né, à legislação, né? E se você não sabe, é preciso com que o interior do espelho tenha até 80 milímetros, né, 8 centímetros, 80 milímetros, se eu não me engano, de altura, assim, de diâmetro, né, na parte central.
Então, mas eu curto, eu acho muito legal, mas não faria extravagâncias, não. Eu gosto, por exemplo, eu colocaria aquelas faixas na roda, né, para dar um destaque, pintaria alguma coisa diferente, como eu vejo muito scooter, por exemplo, com Repsol, né, que fica bacana e até lindo. Pegando alguma associação com a área Racing da Honda, que é a minha da Honda. E falando em pintura, mas você não pode, segundo a legislação, caso você vá pintar, não pode exceder 50% da área total. É verdade, né? É verdade. Porque do contrário também a legislação... Isso daí... Não, mas aí você pode mudar a cor. Aí tem que mudar o documento. Se você colocar umas faixinhas... Mas para não mudar o documento é até 50% da área pintada. Na verdade, moto... Não estou falando do scooter, tá? Vamos voltar a falar na moto. A moto, o que manda na cor, pela lei, é o tanque. É o tanque. Por exemplo, hoje em dia... Tem moto que só tem o tanque pintado, o resto é preto. O resto é tudo preto. Embaixo o motor, os paralamas, o chassi, as rodas, é tudo preto. A cor resume o tanque. E agora até mesmo os tanques estão vindo com duas cores. Mas tem que ser, se não me engano, 60%. 50%. A lei dos 50% de automóvel, né? Pode... Mas... Então é isso. O tanque é que manda na moto. O resto pode ser tudo preto. Exato. Como muitas são originalmente. Hoje sai de fábrica, né? Exatamente. Agora, só uma coisa. Eu cortaria uma moto. Eu acho bacana pegar uma moto, fazer um quadro novo, cortar o quadro, fazer, mas não seria para usar. Uma show bike. Seria para ter, ou então tem gente que gosta, eu até gosto, não faço, mas eu acho legal, que gosta de criar, né? Só que as motos ficam inviáveis, elas ficam às vezes bonitas, às vezes, a maioria das vezes não, né? Mas tem gente que pega aí moto CG, essas coisas, corta tudo. Sim. E coloca um pneu traseiro na frente, coloca umas coisas loucas, um banquinho que... Isso. E sai por aí. Sai por aí. Você vê o cara andando e fala, não, esse cara eu vou falar uma coisa no mínimo que não está confortável. Talvez seguro, muita gente que não esteja vendo aqui vai brigar comigo. Uma grande parte das mudanças que os caras fazem não fica legal. Tem muito que fica ruim, fica feio. Eu diria que é de gosto duvidoso. Parece fica legal para quem fez e para quem aceitou. Para quem pediu. Às vezes o cara pediu, não gostou, mas engoliu, né? Tem também. A moto fica baixa traseira, traço alto, fica diferente. Fica aquela coisa não fica harmônico muitas vezes, né? Não estou dizendo todas, não estou dizendo todas. Tem aquele famoso pensamento, né? Que eu já ouvi. Eu nunca falei, mas o cara fala assim, nossa, o fabricante gasta uma fortuna em projeto, em engenharia, não sei o que, aí vai o cara lá, corta tudo, tira. Pelo menos a dele só ele tem, né? Só ele tem. A ideia é essa. Eu queria também falar um pouco de um monte de coisas que as pessoas fazem e que não pode. Eu queria dizer, da gente selecionar, eu até preparei aqui um papelzinho, aquilo que pode e o que não pode. Também vem com a minha cola aqui. Fazer na moto, que é uma coisa que é um serviço, na verdade, é o que interessa dizer aí para quem pretende mexer na sua moto. Por exemplo, cor do tanque é o que define o tanque. Painel, você até pode trocar e adaptar o painel, mas ele tem que ter velocímetro. O velocímetro tem que estar aferido, ou seja, você tem que estar andando 50 km, desaparecer 50 km, tem uma margem de erro, lógico, todo tem, mas e por isso é que você também não pode mudar o diâmetro externo das rodas. Sim, então vai interferir. Interfere no velocímetro, interfere na relação final de transmissão. E pode, né? Se você botar uma roda enorme atrás... E até interfere na segurança também. Até pneu interfere. Até à medida que você vai aumentando o raio da roda, né? Você vai interferir. Outra coisa que eu acho engraçado, esquisito, os caras botam pneu de uso off-road, ou até às vezes puramente off-road, em moto de rua. Sim. Não, mas fica bonito, mas fica mais perigoso, porque você precisa de uma freada. Se a tua área de contato com diminuiu para chuchu. O pessoal põe o pneu traseiro na frente. Quando não põe pneu de carro antigo, né? Aí também tem isso, pneu de né? Aquele pneu quadrado, né? Que a moto perde totalmente a capacidade de fazer curva. Mas isso era comum, viu? Era muito. Eu sei que era comum. E é algo que as pessoas tentam voltar. Aqueles pneus de Fusca fininhos. Caía bem numa moto. Fica aquele que era o Firestone. O pneu Firestone, BF, agora não lembro a sigla. Então, o painel, eu estava falando, ele tem que ter o velocímetro adequado, funcionando, aferido, e tem que manter as luzes espia.
Você não precisa ter nem marcador de combustível, não é preciso, nem moto. Em carro precisa, no moto. Não precisa ter marcador de combustível. E você que se vire para controlar o seu consumo. Quanto que tem de gasolina. Mas tem a famosa torneirinha. Se for carburado. Se for, exatamente, se for antiga. Você tá falando de uma moto de injeção que o cara tirou o aí complicou. Aí complicou. Acabou. E ela precisa ter as luzes espia, de pisca, de farol alto e de anomalias de seta, na moto também, e tal. Pisca, né, de seta. O guidão ele precisa ter largura máxima de 95 centímetros. Quem anda no trânsito de São Paulo, por exemplo, não vai dar. Não vai passar? Não vai passar. E precisa e largura mínima de 60 centímetros, que é o Tomazelli, aquele semiguidão pequenininho, que fica coladinho na... E tem o guidão também do motoboy, né? Que eles aquecem e fecham ele, fica né? assim pra cima, fechadinho. Pra quê? Pra passar mais rápido no corredor. Mas aí eu acho que tá legal. Mas eu acho que queria ter um assim. Mas eu acho que tá dentro do teu... Deve estar. Do mínimo. E não pode ter não ser muito alto também, né? Tem gente que põe os seca-sobaco, não pode. Mas aí tem... Hang-apers, né? Que chama, os hang-apers aí... A lei prevê... Prevê, pelo que eu pesquisei, não pode ultrapassar a altura do ombro do piloto. Massa. Então você põe o máximo que você pode exatamente, deixar reto. Se você passou aqui, já tem o guarda. Aí já seca o sovaco. Não pode ter hip hanger, não. Você vai ter que andar com o sovaco suave. Tá andando com a pizza debaixo do... E, bom, aqui estamos aqui na colinha, né? As manoplas você pode trocar à vontade, botar marrom, botar vermelha, botar colorida, botar molinha. E também sanfona. Nas bengalas seriana, que ela tem a mola interna, você pode trocar aquela sanfoninha de borracha. Tem uns que não tem, né? A maior parte das mãos não tem, né? Hoje em dia só algumas outras. E pode trocar também os pneus, né? Desde que não extrapolem as medidas, né? Isso. E tampouco os paralamas, né? Que não podem extrapolar. O negócio dos paralamas é curioso, porque é uma lei adaptada dos automóveis. Do carro, A maior parte das leis sobre moto é feita por quem nunca andou de moto. Exatamente. Inclusive as leis Mas essa do paralama é evidente. Então, não pode ultrapassar a largura. Como assim ultrapassar a largura do paralama? É meio complicado. Só se o cara botar um paralaminha. Não, se a moto tem um pneu muito fino e o paralama é fino... pode ser que ultrapasse, você vai trocar. Você ver caso a caso. Mas é isso. A maior parte das leis que você vê, inclusive de trânsito, é feita pelo cara que só anda de carro. Exatamente. O cara não. Os motociclistas não participam. Aliás, isso dá muito tema. Dá um tema muito bom. Não é? Muito. Acho que a gente devia fazer muito bom, isso. Muito bom. Inclusive, eu que já morei em Cotia, né? Que pega Raposo, e você... Todo dia. Puta vida. Meu Deus, lá é muito complicado. E o banco? Banco pode mudar? Me parece, pelo que eu achei aí, que o guarda pode implicar com você se o seu banco não tiver nenhuma alça lateral para o garupa se segurar e nem aquela cinta que vinha antigamente. Não tem. Só as motos antigas. Só as antigas, aquela cinta em cima do banco. Não tem nenhuma com cinta? Não tem mais, hoje em dia não tem mais, repara. Não servia para nada, né? Porque se você fosse segurar e arrancar... Não tem mais, não tem mais. Mas tinha uma cinta, lembra que tinha uma cinta assim no meio? Aliás, hoje eu acho que a legislação, justamente por obrigar a motocicleta a sair com as alças laterais, por isso que eliminou a cinta do banco. Aquela cinta, né? E escapamento é problema. Esse acho que é o mais crítico. É o mais crítico. Que é o que o pessoal mais gosta de mudar. Exatamente. Primeiro que você não pode mudar a parte do coletor e os tubos iniciais. Você só pode mudar a ponteira. E a ponteira tem que ser homologada. E, de preferência, você tem que andar com a nota fiscal da homologação, dizendo que é uma ponteira comprada numa loja que é homologada. Porque senão o cara fala, não, essa ponteira aí não presta. Não Agora, serve. Só o fato, aí já é uma pergunta que eu faço. Só o fato de ser homologada quer dizer que já está dentro dos limites de decibéis, de ruído. Ou não. Deveria ser. Porque tem algumas blitz por aí que eu já vi, eles andam com um decibelímetro. E além disso, além do decibel, do som, hoje em dia tem muita moto moderna, essas motos a partir do Promote, né, da linha de poluição, que tem o catalisador lá no final também na ponteira. O tubo vem fininho e o catalisador está na ponteira. Aí não pode trocar a ponteira. Exatamente. Aí não pode trocar nem a ponteira. Porque aí, só se ele tiver o catalisador lá na frente, no outro canto. Ou botar outra que tenha catalisador ou não.
Não sei, catalisador é mais complicado. É bem complicado. Mas eu acho assim que ponteira esportiva, que é o que no geral a pessoa procura para quando ele vai customizar a moto dele, né, personalizar, já é uma ponteira mais livre, né? Então não vai ter catalisador, né? Agora, qual é o motivo de alguém trocar fora a vontade de trocar o escapamento? Tem 2 motivos, né? Para o ronco ficar mais bonito e para ganhar potência. Algumas motocicletas, inclusive, já são vendidas com uma ponteira especial que aumenta alguns cavalinhos. Já é homologada de fábrica. A Ducati, por exemplo. A Ducati. Agora, normalmente, pelo menos eu aprendi isso, né, desde sempre, que normalmente quando você muda o escapamento, sempre piora, porque é o que eu falei, né? A moto é feita E hoje em dia, antigamente, o cara, um bom mecânico, um grande mecânico, vamos dizer, poderia ir lá no carburador e acertar de acordo com... Hoje em dia que a moto vem com um chip eletrônico. Mas hoje o que as pessoas fazem? Quando o objetivo é performance, porque na maioria dos casos é só ronco. É só ronco mesmo, deixar a moto barulhenta e tal. Então, e aí normalmente perde potência. Mas aí faz um remap, né? Ou você remapeia, né? Ou a moto, manda no cara que manja, ou então também, além do remap, troca o chip, né? Troca o chip DCU. Esse assunto é interessante porque não é o caso aqui, mas aí pode dar uma leve mencionada. Antigamente a gente tinha os famosos escapamentos dimensionados. Isso, o pessoal hoje ainda fala dimensionado, mas não faz ideia do que quer dizer o termo. Dimensionado era quando aqueles famosos engenheiros, às vezes que não eram engenheiros, né, os técnicos, que calculavam o escapamento, ou seja, davam uma dimensão. Exatamente, porque tinha a questão da ressonância. Que tinha o formato, a saída, às vezes saída direta perdia, você tinha que fazer segurar um pouquinho lá atrás, né, que eram os megáfonos, né? Mas isso era importante pra caramba nos 2 tempos. Nos 2 tempos, exatamente. Nas 4 tempos também. Também, claro. Também. É que 2 tempos não pode liberar. Os 2 tempos, a lubrificação é feita pela pressão do escapamento. Então, o pessoal às vezes liberava o escapamento e fundia o motor. Acaba o motor. O pessoal fala dimensionado, fica ligando com 2 tempos, mas qualquer escapamento que era projetado, inclusive tem outra coisa, quando era mais que um cilindro, principalmente os de 4, você não podia fazer qualquer cano, né? Não. Porque eles tinham que chegar lá. Com o mesmo comprimento. Eles tinham que juntar lá sem que houvesse interferência no fluxo de gases, sim. Por isso que eles tinham que ter o mesmo comprimento do primeiro para o quarto, ambos tinham que chegar com o mesmo comprimento de curva até a saída. Hoje em dia os escapes são quase todos 4 em 1. Era difícil, mas o pessoal fazia bem. Os escapes de moto 4 cilindros hoje são quase todos 4 em 1. Antigamente tinha a própria Honda, né? A CB. Tinha 4 escapamentos. Se a gente for começar a falar de escapamento, vai longe. Porque tem as motos, as mais famosas, principalmente a CB 750 de 69, tinha 4 escapamentos que era o que realmente dava aquele aspecto bacana. Nossa, enchia os olhos. E aí tinha também as 2 tempos de 3 cilindros. E 3 escapamentos. A Kawasaki tinha 3 escapamentos, que era um de um lado e 2 do outro. Suzuki também tinha 4, porque o do meio dividia em 2. As GT. As GT. Era interessante também. A primeira moto que saiu com escapamento, um coletor maravilhoso, o líder da CB400 que ela vinha com aquela curvinha que juntava os 4, e era 4 em 1 de fábrica. Você sabe por que ele tem aquela curva toda? Não. Ficou bonito e ficou icônico. E a 650 atualmente vem com aquela... Mas por que ela era toda torta e não retinha? Para poder você fazer manutenção no bujão do óleo. Pra você chegar com a mão ali. Faz sentido. Ela sai de lado, olha. Faz sentido. Ficou lindo, né? Pegou, né? Ficou bonito. A CB650 meio que fez uma homenagem. A CB650 ela é assim também. Essa é a atual, né? A NSC, né? New Sports Café. Muito bom. No escapamento, para terminar, o que você pode fazer? Você não pode mexer na sonda lambda, que você vai desregular a tua moto inteira. Vai ficar uma porcaria. A sonda lambda tá lá justamente para pegar gases não queimados e mandar a central ajustar. Então você não pode mexer nisso. Mas você pode enrolar, se você assim o desejar, amianto.
Se você estiver sentindo calor, é permitido. Isso daí não... No escapamento, é isso. É enrolar aquela isso. fita. Fica bonitinho. Manta térmica, Fica. Manta térmica. Manta térmica. Eu nem sei se é amianto, acho que amianto é proibido. Proibido, o amianto hoje não... Amianto é venenoso, né? Ele causa... Foi banido, né? Causa doença. Foi banido. Mas é uma manta térmica lá, e você pode usar aquela manta térmica. Manta térmica. E fica bonitinho. Fica estiloso. Fica. E eu acho que realmente, efetivamente, deve diminuir um pouquinho a emissão de calor. Não sei se é bom ou se é ruim. Não sei. Acho que diminui um pouco, pelo menos o calor na perna. Eu não sei. Aí volta naquilo, né? Que os engenheiros projetaram a moto 100. Por que você põe? Mas é que às vezes altera uma posição que o cano vem ali, né? Porque às vezes a moto original de fábrica vai por baixo. Aí o cara alterou, vem... Por exemplo, colocar um escape de scrambler que vem mais por cima, aí a curva vai vir mais por cima. Aliás, algumas scramblers esquentam a perna. Pra caraca, não, original. Assim original. Você vai me perdoar. Esquenta. Agora, voltando no passado, sem querer pressionar muito para falar lá atrás, né? Mas a gente tinha aquelas motos que tinha escapamento com aquele cromado bacana, não sei o quê, e a saída toda preta, né? Azul, marrom, amarelo. E às vezes com um pedaço de pele, né? Às vezes. Verdade. Quem que nunca queimou o braço mexendo no motor? Olha, agora... E eu achei legal falar o que não pode de jeito nenhum, né? A gente não pode deixar. Já vamos chegar lá. Peraí. Deixa eu chegar aqui. Ó, as setas e piscas. Setinhas, né? Você pode mudar o formato, aqueles bullets, você pode botar aquelas flechinhas. Tipo, muito pequenininho não pode, flecha. Né? Muito pequenininho não sei. Não acho que encontrei isso. Não sei dizer quanto, mas... Eu só sei que você pode, mas você tem que manter a luz amarela. E se ele tiver saído de fábrica com lâmpada incandescente ou lâmpada halógena, você não pode botar LED. Não pode mudar uma lâmpada, por enquanto. Isso é importante. Nem uma lâmpada da moto você pode mudar de halógena ou incandescente para LED. Você tem que, se ela saiu com lâmpada... Caraca, eu vejo muita gente trocando. Tá dando multa direto. Porque tem aftermarket aí vendendo muita setinha de LED. Essa lei já voltou, essa lei... Agora, toda hora tem outra pergunta que eu faço. Quando você diz trocar de lâmpada incandescente para LED, você troca todo o sistema, porque o LED é diferente, né? A pedaço não precisa, Maraz. Eu vejo na CG, tem umas lâmpadas, até tem umas lâmpadas que tem o soquete original, mas é com LED. Eu experimentei uma vez, eu ganhei uma caixa dessas lâmpadas, fui experimentar, não gostei, porque não ficou legal, afetou um pouquinho, por exemplo, botei no pisca, o pisca começou a piscar diferente. Né? E aí, farol, eu voltei hoje em dia tem lâmpadas, que nem você está falando, que você não precisa, porque os primeiros iluminação a LED, você tinha que ter um adaptador eletrônico. Hoje em dia não, já vem dentro da lâmpada um circuito tão reduzido que cabe dentro da lâmpada e que você entra no soquete e põe. O problema será que essa lâmpada está adaptada àquele globo refletor? Não está. Foi isso que eu falei. Isso eu mesmo experimentei. E aí, é por isso que é proibido. Porque você vai começar a ofuscar o cara que vem em sentido contrário. Então, no meu caso foi ao contrário. Eu coloquei na moto para experimentar, porque eu ganhei uma caixinha vou experimentar, né? Foi só encaixar, né? Lâmpada de LED, mas com o soquete original. A lanterna traseira sumiu, não dava para ver. Ficou fraco. E era a indicada. Ficou legal. Acho que não pegou, como você falou, não pegou o refletor. Mas hoje... Aí voltei ao normal. Mas hoje o que eu vejo bastante, mas bastante mesmo na rua com a molecada, os motoboys, são setas em LED e até imitando as do Audi, assim, ó. Que faz aquela sequência. Na moto também. E funciona perfeito. Que não é o do Audi, né? Só outro dia alguém veio me perguntar. O primeiro carro que saiu com seta sequencial, assim, né? Foi o Mercury Cougar de 1969. Caraca. Mas a Audi que resgatou. Esse cara não tinha um lanternão. Aí o pessoal punha no Opala. Tinha um kit que você colocava no Opala que piscava, pisava no freio e fazia... Aí ligava o pisca e ia fazendo... O pessoal punha no Opala. Então, se você for mudar na lanterna traseira, pelo que eu apurei aí, você até pode. Só que daí você vai ter que... ela tem que ter, no mínimo, a mesma potência em watts. Que é para ter luminosidade igual, né? Igual. E tem que ter luz de freio e luz de placa. Muita gente bota freio e bota
e bota a luz de posição, que a gente chama, isso, mas esquece a luz de... E você pode, o cara pode aprender a de placa, a luz de placa. Se você não tiver a placa iluminada. Você está falando numa customização e não simplesmente na troca da lâmpada. Não simplesmente na troca da lâmpada. Exato. Isso Pedaleiras, o que você pode mudar nas pedaleiras? Você pode instalar plataformas no lugar de pedaleira, muito usado nas motos que a gente chama de custom, né? É a Cruiser, né, dos americanos, né? Americanos chamam de Cruiser. A gente pode botar plataforma. É legal que você faz a curva e ela vem subindo assim. A plataforma. O ruim da plataforma é que seu pé fica assim. Você não consegue ficar com... mas depende, assim, hoje em dia tem motos que já vêm com ela assim, né? Inclinadinha. Já tem. Eu sou chato. Eu vou dizer a verdade que eu prefiro pedaleira. Eu também. Pedaleira. Porque você bota o pé aqui, você bota a ponta, você bota o pé. Depois de 2 horas de viagem, você já tá... Você muda a posição. A plataforma, você fica com o pé ali parado. Não tem alternativa. Tem aquele lá na frente no Mata Cachorro. Sim, mas ele tem que colocar lá. Não, e até coloca pedaleira lá no Mata Cachorro. O cara põe 2 pedaleiras na Mata Cachorro. Aliás, parece-me que é possível sim botar pedaleira avançada, desde que não haja soldas em chassi. Você pode tirar a pedaleira daqui e botar lá na frente e andar com o pé assim. Desde que você não solde e não recorte o chassi. Correto. Pode. Correto. O que mais? Gradinha de farol, aquelas para proteger que não protege coisa nenhuma. Também pode, ninguém recorte. Que é só para inglês ver. Mas tem muitas gradinhas dessas como acessório original. É acessório. Tem sim. Mas tudo que for original, a gente já falou. Acessório original. Pode, né? Espelho nós já falamos, 8 centímetros, não é isso? 8 mantendo a área mínima, né? E agora vamos entrar numa série de coisas que precisam de autorização. Precisa levar a moto numa vistoria, ser aprovado e às vezes entrar no documento. Por exemplo, tanque. Você não pode botar um tanque de outra moto. No começo das customizações era muito comum pegar um tanque daquelas DT 125 antiga, das primeiras CG bolinha, e botar numa outra moto. Sim. Não pode. Não pode. Tanque não pode. Tanque não pode mexer e dá problema. Se você fizer isso, você vai ter que levar lá no Detran, passar numa vistoria. E tem que ser aprovado pelo Inmetro. Tem que ter, exatamente, tem que ter a chancela, o aval do Inmetro. Exatamente. E daí só então que você pode mudar tanque. E motor. Motor também, se você pode, por exemplo, você tem lá uma CB250. Você só pode montar um motor de CB250. Você pode botar outro motor. Se você tiver nota fiscal dele, exatamente. Origem comprovada, para não haver roubagem, né? Roubalto. Então, você pode trocar o motor, mas tem que ser o mesmo motor. E tem que pedir a mudança do documento. Tem que, exatamente. Porque é outro número, e aí você vai ter que passar por uma empresa de vistoria, né, que eles chamam de ITL, né? Vai ter que passar pela empresa de vistoria, solicitar um novo laudo. Para quem tem uma moto há muito tempo, mas você não tinha o número do motor. Não tinha o número do motor. Você não pode, por exemplo, botar um motor de Yamaha numa Honda. É proibido. É totalmente proibido. Né? Não pode. Farol auxiliar. Ao contrário de que tem muita gente não sendo original de fábrica, você tem que também registrar no farol auxiliar eu acho importante. Porque eu acho muito importante. Você compra e põe e acha que você está seguro e quando você vai ver... Só se você comprou, saiu de dentro da concessionária com ele. Aí tudo bem. Mas se não for, você vai ter que... E assim, eu acho que é algo que, desde que, claro, reforça, não ofusque o outro, é um ganho para a segurança do motociclista, né? Eu acho que o farol auxiliar é algo que não deveria ter essa rigidez toda. Tá bom. Tem coisa que a gente acha que é exagerado. Não, a burocracia é um troço chato. O brasileiro exagera um pouco, às vezes, nessa coisa de burocracia. Tudo é muito burocrático, tem que ir lá e tal. Faz parte da nossa cultura. Muito bom. Agora nós vamos chegar naquela área de coisas que não pode de jeito nenhum. Por exemplo, chassi. É o que a gente já falou, né? Você não pode mexer, já falamos. Não pode mexer, não pode cortar, não pode soldar, não pode esticar, não pode aumentar a balança, não pode encurtar a balança, não pode mexer. Não pode alterar no ângulo do caster, que é você alterar algo que muita gente faz, né? Principalmente nas custom cruiser, né? Se pode, você vai ficar com a moto exposta a tomar uma... você não pode mexer em balança, no quadro elástico, porque aí você vai estar alterando a distância entre eixos da motocicleta. Até porque qualquer mudança dessa entra naquela... É o que a gente tava falando. Isso não pode jeito nenhum. Vai piorar. Sempre vai piorar. Muito bom. Farol a gente já falou. Paralama a gente já falou. Então essas coisas não pode mexer. E, finalmente, projetos especiais. Se você realmente quer customizar a sua moto, faz um projeto detalhado, leva a prova previamente
no Inmetro, no Detran, no IPT, eu sei lá onde que você tem que ir. Aprova isso, procura um tem que entrar com despachante, e daí você vai conseguir fazer a sua customização e não ficar exposto a tomar uma multa que custa R$ 195,23, 5 pontos na CNH. É muito ruim. Exatamente. A multa não é tão alta e os 5 pontos, tem gente até que administra isso. Mas não tem O problema é a apreensão, né? Esse é o pior. É a apreensão, Nesses casos que não pode, de jeito nenhum tem apreensão. Tem apreensão. O cara não vai apreender sua moto se ela tiver com pisca-pisca esquisito. Eu já vi, viu? Se você for motoboy em São Paulo, sabe aquelas blitz que tem o caminhão lotado de motos? Você vai ver, a maioria tá com pisca diferente. Queimado, pisca queimado. É uma bobagem. Uma bobagem. Estão pegando tudo. O problema também aí já é prático, né? Como é que você vai consertar a moto se ela tá presa? Não, mas aí tem que dar um jeito. Você sabe como é que... Porque antigamente... Eu já vi casos que o cara teve que remontar a moto lá, no pátio do Detran. É isso mesmo, é isso que eu tenho que fazer lá. Eu gostaria de saber, porque isso aí é uma coisa antiga, que lá pelos anos 70 eu passava por isso, eu mexia nos carros e às vezes o pessoal gostava de apreender o carro. Quando o carro estava errado, eles apreendiam o documento. Que hoje não é mais assim, mas eles aprendiam o documento. Aí eu andava sem documento, eu era obrigado a consertar o carro que estava comigo. Você fazia na sua casa. Aí apresentar e pegar o documento. Ou quando o documento estava errado, aí sim aprendia o carro, eu consertava o documento. Mas hoje não. Mas hoje não. Tem que fazer o que o Fiotti falou. É lá no pátio. Tem que levar o mecânico lá. Um absurdo. Não vale a pena arriscar. Não vale não. Muito bom, pessoal. Nosso tempo está se esgotando aí. É a hora do nosso estúdiozinho encerrar aqui. Então, queria agradecer a presença. Gabriel Marazzi, André Ramos, editor revista Moto Adventure. André Marazzi nós já conhecemos, aí foi jornalista há tantos anos, ainda escreve para vários lugares. Então nós estamos aí. E se você for mudar alguma coisa na sua moto, toma cuidado. Não comprometa a segurança, não comprometa, não deixe a sua moto exposta a uma pressão, a um recolhimento por pátio, que vai ser uma chateação. Ou use acessórios originais vendidos nas revendas autorizadas pelas fábricas, aquela história. Ou faz um projeto especial e homologa e põe no documento. E anda legalzinho, para não ficar exposto aí a tomar uma multa cara, ficar sem a moto por uns dias, ter que montar a moto. Outra coisa importante, se for realmente mudar, muda alguma coisa que seja fácil de reverter. Porque nem sempre o comprador vai ter o mesmo gosto que você tem isso é importantíssimo. Na hora da moto. Eu vim pensando no caminho sobre isso. É isso aí, pessoal. Vocês querem se encerrar aí, falar alguma coisa? Não, tá bom. Eu diria até mais, complementando. Não faça nada, a moto original já é uma posição, é uma ideia. Todas elas. Eu diria mais, mantenha ao milímetro detalhe a originalidade da sua moto. Acho que isso é bacana. E eu quero agradecer, obrigado pelo convite, pela oportunidade, viu? Sabe que é uma honra sempre que a gente pode estar juntos. Eu gosto muito dos nossos papos, de trabalhar contigo. A gente já trabalhou juntos, né? Exato. Claro, fomos colegas. E desculpa mais uma vez pelo atraso. Imagina, não teve nada. Então, tchau, até a próxima, hein? Valeu, tamo junto. Valeu.